Bom é o nosso Deus. 2 Samuel, capítulo de número 24. Eu quero levar você, querido, até o verso 8. E nós vamos ler quase que o capítulo todo, até o verso de número 25. Estamos juntos? 2 Samuel, capítulo 24, no verso de número 8. Assim rodearam por toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias, quase 10 meses, voltaram a Jerusalém. E Joabe era o chefe da guarda de Davi, do exército de Davi. Joabe deu ao rei a soma, o número do povo que foi contado, o censo que havia sido feito. E ele disse: havia em Israel 800.000 homens de guerra. Olha o tamanho do exército, 800.000 homens de guerra. Todos eles arrancavam da sua espada, eles tinham prática na guerra. E os homens de Judá, que também era o reino agora de Davi, eram 500.000 homens. Mais de 1.300.000 homens que puxavam da espada. O coração de Davi doeu. O que aconteceu com o coração dele? Depois de haver numerado o povo, e então disse Davi ao Senhor: muito eu pequei no que fiz, porém agora, ao Senhor, peço-te que transpasse a iniquidade, que passe essa iniquidade do teu servo, tenha misericórdia, porque eu sei que eu procedi de uma maneira muito louca. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, já no outro dia, querido, após ele ter orado, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, que era o vidente de Davi. Aqui a palavra vidente não é como dos nossos dias. Os videntes dos nossos dias, isso não pertence a Deus, querido, esse tipo de adivinhação. Mas aqui, quando se falava de profeta, aquele que trazia a mensagem de Deus, às vezes a conotação é vidente, numa tradução diferente do que nós aprendemos que é um vidente. Gade era aquele que trazia a palavra de Deus para Davi. E ele veio e disse: vai e diz a Davi, olha o que o Senhor manda dizer, assim diz o Senhor: 3 coisas eu vou te oferecer. Escolhe uma delas para que eu te faça, disse o Senhor. E o Senhor vai ser duro com ele. Veio, pois, Gade a Davi e fez-lhe saber, e disse-lhe: queres 7 anos de fome, que venham à tua terra? Ou você quer 3 meses fugindo dos teus inimigos e eles fiquem te perseguindo? Ou ainda 3 dias que haja peste na tua terra? O que Deus está dizendo, 3 coisas, uma delas você vai ter que escolher. Que você tenha 7 anos de fome sobre Israel, 3 meses fugindo do adversário, ou 3 dias de uma peste sobre a terra. Delibera, escolhe agora e vê que resposta hei de eu dar ao que me enviou, disse Gade. O que eu digo ao Senhor? Então disse Davi a Gade: eu estou em grande angústia. Eu estou em grande angústia. O coração dele havia doído, ele havia orado a Deus. O Senhor vai ministrar perdão, mas ele sabe, querido, que ele vai colher o fruto do que plantou. Porém, caímos nas mãos do Senhor, caiamos na mão do Senhor, porque são muitas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Davi era um homem que conhecia Deus, querido. Por isso ele diz essa palavra tão verdadeira: se tiver que caia na mão do Senhor, porque Ele tem misericórdia de nós. Mas não caia na mão dos homens, porque eles não terão misericórdia de você. Não caia na mão do teu adversário, ele não terá misericórdia de você. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Berseba, morreram em 3 dias 70.000 homens do povo. Olha o que a escolha de Davi traz como resposta de Deus: 70.000 homens do povo morreram. Estendendo, pois, o anjo a sua mão, ele iria continuar tirando a vida sobre Jerusalém para destruir. A Bíblia diz que o Senhor se arrependeu daquele mal
Davi tinha razão, o Senhor é misericordioso. Diga para a pessoa que está do teu lado, o teu Deus é misericordioso. É verdade. E disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta agora, retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eis que eu sou o que pequei, Senhor, e o que iniquamente procedi. Porém, o meu povo, essas ovelhas, o que eles fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Davi era um homem assim, querido, que reconhecia quando errava. Gade veio naquele mesmo dia, Davi, e disse-lhe: sobe então, levanta-te e faz um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna, viu que vinham para ele o rei, os seus servos. E Araúna saiu, pois, inclinou-se diante do rei. Ele reconhecia Davi como rei, e com o rosto em terra. Disse então Araúna: por que vem o rei, meu senhor, ao teu servo? Disse Davi: eu vim aqui para comprar de ti esta eira. Eira aqui é um pedaço de terra, esse lugar, a fim de edificar nela um altar ao Senhor. Ele queria a terra para levantar um altar ao Senhor, para que esse castigo cesse de sobre todo o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí os bois para o holocausto, os trilhos, os aparelhos dos bois para a lenha. Tome tudo. Tudo isso deu Araúna ao rei. E disse mais Araúna ao Senhor: isso é lindo, ele vai dizer: o Senhor teu Deus, tome prazer em ti. Não só tudo que você precisa, Davi, mas que o Senhor se atente para o teu sacrifício. Porém o rei disse a Araúna: não, porém por certo preço eu quero comprar essa propriedade, porque eu não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos, eu não farei um altar que não me custe nada. Que coisa linda! Eu não vou oferecer ao meu Deus algo que não tem preço, que não tenha valor. Que coração lindo! Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e ofereceu holocaustos, ofertas pacíficas. Assim, igreja, o Senhor se aplacou, se atentou, aprovou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre toda Israel. Assim o Senhor olhou, aprovou, se atentou, aplacou, diz a tradução, para com a terra e cessou aquele castigo de sobre a nação de Israel. O texto é lindo, cheio de revelação de Deus, mas em parte do que Ele me revelou, eu quero transferir a você, bendita igreja, porque eu sei que esta é a porção de hoje para nós. Amém? Vamos orar? Querido Deus, amado Senhor, mais uma vez nós te louvamos, te agradecemos, porque nós estamos reunidos como igreja. E como é maravilhoso ser igreja do Senhor, como é prazeroso ser igreja. Tua palavra diz que é a igreja que tem autoridade na terra para fazer com que tudo aquilo que é verdade no céu seja verdade na terra, e tudo aquilo que nós ligarmos na terra será ligado também no céu. Não há governo constituído que faça isso, não há autoridade constituída que faça isso, não há ninguém poderoso humanamente falando que faça isso, mas a tua igreja tem esse poder que foi dado pelo Senhor. Por isso, papai, nos instrua, nos capacite a fazer a coisa certa. Eu não quero ligar o céu a coisas da minha própria vontade, do meu próprio querer, mas eu estou aqui como servo teu para ligar aquilo que é a tua vontade. Para isso, usa-me nessa terra. Usa homens e mulheres de boa vontade que escolheram o Senhor. Eu creio que essa igreja e que é esse povo que está aqui essa noite. Que todo que crê diga amém e graças a Deus. Queridos, antes da revelação desta palavra, eu queria apenas fazer
um adendo aqui, salientar algo, que talvez você possa ler esse texto, dessa mesma verdade que aconteceu em 1 Crônicas, no capítulo 21. Mas lá, diferente do que está escrito em Samuel 24, ao invés da eira de Araúna, ou a terra de Araúna, você vai encontrar lá a eira de Ornã. Alguns poderiam até perguntar, é a mesma pessoa, pastor? O relato de Esdras, porque foi Esdras quem escreveu 1 Crônicas, ele se enganou. Não, a palavra de Deus não há erros. Mas os estudiosos dizem que é bem provável, é quase certo, que Ornã fosse irmão de Araúna. Então a eira, querido, pertencia à família. Era natural que alguém naquela época tivesse uma terra, como se tem às vezes hoje, que é a herança dos pais, dos avós, da família. Então, por um momento, talvez Samuel, olhando aqui, ele vai dizer a Araúna, que é quem vai se encontra. Há mais riquezas de detalhes nesse texto, é por isso que eu estou lendo ele, do que em 1 Crônicas, que fala também da mesma verdade. O conteúdo também é abençoadíssimo, mas fala através de uma eira que era de Ornã. Amém, amados? É só um parênteses, um comentário, que os textos são realmente da mesma passagem, mas te explicando o porquê de Ornã e porquê de Araúna. Esse momento, querido, é um momento importante da vida de Davi. Eu penso que por um momento ele está olhando o que até então Deus havia lhe dado. É dessa forma que o Espírito do Senhor me levou para esse texto. Quando eu lia, eu penso que Davi, ele não está no meio de uma guerra, ele não está vivendo um momento turbulento com relação àquilo que ele viveu tanto no seu reinado, porque Davi foi um homem de guerra. Ele vencia um combate, em seguida ele já tinha outro, mas aqui, querido, ele já é rei de Israel. A palavra já havia se cumprido sobre a vida dele, de ser rei de Israel, de Judá. E por um momento, querido, eu penso que Davi olha tudo aquilo, e ele resolve, querido, como muitos homens às vezes têm, um apagão, eu vou chamar assim. Ele resolve então contar o número do seu exército. Talvez você diga, pastor, mas que gravidade tem isso? Fazer o censo, o levantamento de pessoas. É grave, querido, porque somente Deus poderia dar ordem para fazer isso. Não era algo que as pessoas, que por mais que elas tivessem em posição, um rei como Davi era, fazer essa escolha de contar o povo, de contar a nação. Geralmente isso era feito por Deus para mostrar ao povo, aos governantes, primeiro, o número que se tinha naquela nação, como ela havia crescido, de que forma administrar e cuidar de 1000 é uma coisa, de 10.000 é uma outra verdade. Então Deus, para estabelecer o tamanho do povo, ele pediu algumas vezes para contar, para fazer o censo. E a outra finalidade de se contar era para saber o tamanho do exército, o poderio, a força. E eu penso que é exatamente nesse ponto que Davi, que era um homem de guerra, que era um homem de luta, que por um momento, eu estou usando essa expressão agora à noite, de um apagão espiritual, ele resolve saber o que ele tinha de poderio em mãos. Qual era o tamanho do exército? Quantos homens ele podia contar para uma guerra? Eram muitos homens. Diferente do que foi em outros momentos. Se você pegar lá atrás, desde a saída do povo do cativeiro, o povo de Israel, querido, ele sai como um povo que sabia bem, sabe fazer o quê? Tijolos. Sabiam cuidar da lavoura, que sabiam cuidar dos animais. Eles nunca foram um povo adestrado para a guerra.
mas nem por isso deixaram de vencer, porque o Senhor era com eles. Com Moisés eles venciam, com Josué eles venciam, com Davi eles venciam. Pastor, então por que eles venciam, se antes eles não eram adestrados e venciam, e depois eles eram adestrados e também venciam? Eu penso que era o Deus que era com eles. Aí eu vou dizer de novo, eu tenho aqui a convicção, querido, que era Deus que era com eles. O que tem a ver comigo e com você? Não está na tua capacidade humana, não está, querido, no ser adestrado, capacitado. A vitória que você vai ter, é Deus quem te capacita, é Deus quem te fortalece, é Deus quem te abre a porta, é o Espírito do Senhor que te faz mais do que vencedor. Aleluia. Mas o fato é, querido, que às vezes o homem, quando as coisas estão pequenas, crescendo, eles buscam ao Senhor. Quando há certos desafios, eles clamam ao Senhor. Mas quando a coisa cresce, e olha que eu conheço alguns deles, viu, querido? A coisa cresce, a coisa se estabelece, a empresa se torna maior, o sonho é realizado, a casa já não está mais no alicerce, agora ela está toda sendo pintada. Eles se esquecem do Senhor. Eles até mesmo olham e dizem: agora eu vou viver o meu sonho. Lutei tanto para conquistar. Eles chegam a dizer que é conquista deles. E se não dizem, é a forma com que eles falam, mesmo não falando. Eles dizem: agora eu consegui. Eu penso que Davi, por um momento, porque Davi não tinha esse coração, viu, querido? Por um momento ele olha e diz: olha o tamanho do meu exército, olha a força que eu tenho, olha o que eu conquistei. Ele sabia que foi Deus quem havia colocado ele ali e honrado o homem que era tão simples. Quando ele era um pastor de ovelhas, querido, era uma profissão muito simples da época. Deus olhou para ele e ungiu, porque ele já tinha um coração, querido, de Deus, lá cuidando das suas ovelhas. Ele mesmo vai dizer, no combate com Golias, quando eu enfrentei o urso, ninguém viu, mas eu enfrentei pelas minhas ovelhas. Quando eu enfrentei o leão, eu rasguei ele, ninguém viu, mas eu protegi as minhas ovelhas. Era esse homem que só Deus sabia como ele era, que o Senhor escolhe. Escolheu sendo rei, não, escolheu sendo servo, cuidador de ovelhas. E o fez crescer, porque o coração dele era conforme o coração de Deus. O fato é, querido, que o poderio, ele cresceu, ele se tornou um homem conhecido, respeitado, e por um momento, querido, porque no momento seguinte ele já vai se arrepender, porque isso não estava nele. Olhar e dizer: foi meu braço, foi minha força, foi minha inteligência. Não, querido, foi tudo Deus. Aliás, se você olhar na sua vida, querido, ainda que você diga: ai, pastor, mas não era convertido ainda, mas já era plano de Deus. Teu nascimento foi plano de Deus. Tudo à sua volta, plano de Deus. Ai, aquela luta te trouxe para esse lugar, te trouxe para essa cidade. Tudo plano de Deus. Teus filhos, ai, foi a relação lá da mulher, do homem. Não, tudo plano de Deus. Tudo plano de Deus. Aquele óvulo, aquele esperma escolhido para se cruzarem e formar você, a partir desse homem, a partir dessa mulher. Plano de Deus. Uma vez eu trouxe aqui como é a gestação e como se encontra nesse óvulo com esse esperma. De milhões e milhões e milhões e milhões, Deus escolheu você. Um óvulo trocado já não seria você. Deus te fez nascer, meu irmão. Ah, eu estou profetizando. Deus fez nascer um vencedor.
Deus fez nascer uma vencedora. Diga para quem está do teu lado: foi Deus quem te fez nascer para a honra e para a glória dele. E de lá para cá, ele vem cuidando. Cuidou na infância, livrou da morte na juventude. Eu não sei bem a sua história. Eu sei, querido, que muitas coisas Deus foi livrando. As algemas foram caindo, as cadeias foram sendo abertas, o vício não te tragou. E você é hoje aquilo que Deus pensou, sonhou quando te trouxe à existência. Vai ser meu filho, vai ser minha filha. Ai, vou dizer de novo: vai ser meu filho, vai ser minha filha. Você foi resgatado da tradição, você foi resgatado da religiosidade, você foi resgatado do mundo. Não é pouca coisa para se tornar de fato filho dele. Filho porque nasci? Não, filho porque renasceu. Foi na cruz que você se tornou filho. O Davi era de Deus, mas por um momento ele disse: quero ver a minha força, quero medir minha força, quero saber se eu posso enfrentar de uma maneira tranquila o meu inimigo. Porque essa paz, querido, que Davi conquistou em Deus se alastrou para o reinado de Salomão, o filho que vai reinar. Esse reinado de Salomão vai ser um período de muita paz, conquistado por Davi. Destruiu os inimigos que estavam à volta e tornou Israel muito forte no reinado dele, mas na provisão de Deus. Por um momento ele olha e diz: eu vou contar. Ele chama o Joabe, que é o chefe da guarda, e ele diz para o Joabe: Joabe, eu quero que você conte, que você faça o censo da nação de Israel. Eu quero saber qual é o tamanho do meu exército. O Joabe sabia, querido, que isso não vinha do Senhor. E o Joabe, no capítulo 24, se você ler lá no começo, o Joabe vai dizer para ele: meu Senhor, é para fazer isso mesmo? E Davi diz: sim, eu quero que faça isso. O Joabe sai, e ele vai contar por quase 10 meses qual é o tamanho desse exército. Quando ele volta, ele vai dizer para Davi: olha, juntando Judá e Israel, é quase 1.300.000 de homens que sabem lutar, de homens que puxam da espada. Mas ao invés de Davi se alegrar, agora, querido, como alguns dizem, vai cair a ficha. Ele vai saber que ele fez besteira. O que eu fiz da minha vida? Você sabe, querido, que tem homens que se perdem numa decisão, né? Vou dizer de novo: tem homens que se perdem numa decisão errada. Ai, pastor, mas fez a coisa certa a vida toda. Mas numa decisão se perdeu. Tem que vigiar para não cair, meu irmão. Vou dizer de novo: nós temos que vigiar para não cair. Diz amém, querido. Diga para o teu irmão: nós temos que vigiar para que não caiamos. Aleluia. De Deus hoje, que você seja do Senhor até o encontro. Ungido dele, que você seja ungido até o encontro. Cheio do óleo da unção, que essa lamparina não se apague até o encontro. Buscando ele, que essa sede, que esse amor não termine até o encontro. Porque é o que vale de verdade. É importante passar pela porta, maravilhoso. Mas é importante chegar no Santo do Santo. É bom passar pela porta? É muito bom, é uma experiência inesquecível. Dizer sim para ele? Maravilhoso. Mas o que eu quero, querido, é um encontro frente a frente, para me curvar e dizer: tu és o meu Senhor, tu és o meu Deus. Isso virá, ao seu tempo virá. Mas enquanto aqui, nós temos que saber, querido, que uma decisão pode comprometer a nossa caminhada. Davi, quando recebeu o número, o coração dele doeu. Sabe, homens que planejam algo, e quando eles conquistam aquilo que eles planejaram,
dói dentro deles o Espírito de Deus que habita neles. E eles dizem: fiz a coisa que não devia fazer, experimentei o que não devia experimentar, trouxe para a minha vida o que não era vontade de Deus, conquistei uma coisa que não me pertencia. Eu não sei se você em algum momento da tua jornada, querido, já sentiu essa dor que o Davi aqui está sentindo. Davi era um homem de Deus. Eu quero frisar isso para você. Davi era um homem de Deus que se arrependia, e quando doeu ele soube: Senhor, eu fiz algo errado. Ele vai e já se curva ao Senhor. Em seguida ele recebe a notícia, ele dobra o joelho e ele diz: Senhor, eu errei, eu pequei, me perdoa, transpasse isso do meu reino, transpasse isso da minha vida, tire essa escolha errada, não compute isso. Mas o fato é, querido, que o Senhor vai perdoar, mas o efeito da escolha errada vai vir. No dia seguinte, quando foi? Diga, no dia seguinte. Quando Davi orou, no dia seguinte Gade veio. E Gade era a boca de Deus, era o profeta. E Gade vai chegar até Davi e vai dizer: o Senhor mandou te trazer uma palavra. Diante do que você fez, faça uma escolha. 7 anos de fome, 3 meses o inimigo perseguindo você, você fugindo, ou 3 dias de peste. Delibera, escolhe, porque o Senhor vai fazer. Davi sabia que Deus iria fazer. Então Davi diz algo muito poderoso para nós. Ele diz: caia eu na mão do Senhor, porque esse Deus é um Deus de misericórdia. Querido, o teu Deus é um Deus de misericórdia. Amado, eu não vim aqui medir pecado, mas ainda que o seu pecado seja vermelho como a escarlate, pode se tornar branco como a branca neve. Eu não vim aqui apontar para você, querido, até porque não é a minha função. Mas o Senhor, querido, quando olhou para Davi, disse para ele: olha, da escolha que você fez, tem um resultado e ele é terrível. Então Davi disse: olha, caia eu na mão do Senhor, porque Ele tem misericórdia de nós, e Ele tem tido, mas não caia eu na mão dos homens, na mão do adversário. Os homens aqui representavam o nosso inimigo. E o inimigo, querido, é alguém que não tem misericórdia. Eu não sei se você conhece alguém que serviu Jesus. Estou falando de servir de verdade, de aceitar de verdade, mas num determinado momento ficou louco, ou ficou louca. Num instante de loucura, como Davi mesmo disse: eu fui louco, a minha atitude foi louca, eu fiz uma coisa que não devia. E quando esse homem volta para o mundo, querido, o inimigo bate forte. Como é triste quando você encontra alguém que pertenceu ao aprisco, que era de Deus e que está no mundo. Às vezes você chega a ser mais perverso do que o ímpio. E é ali que o inimigo vai bater, porque esse homem dá permissão. Davi sabia disso. Ele disse: caia na mão do Senhor, mas não caia eu na mão dos homens. Então ele disse que venha 3 dias de peste. E durante os 3 dias de peste, querido, a Bíblia diz que 70 mil homens vão morrer. Davi, que por um momento olha tudo e diz: como é forte o meu exército, eu penso que aqui ele olha e diz: como é poderoso é o meu Senhor. Que exército que resiste ao Senhor? Que nação que resiste ao Senhor? Que inimigo que resiste ao Senhor? Que problema que resiste ao Senhor? Que enfermidade que resiste a uma ordem do Senhor? Que coisa Deus não pode fazer? Poderoso é o Senhor. Se é para Ele, aplauda mesmo. Davi tinha razão também quando ele diz que o Senhor é um Deus de misericórdia, porque quando o Senhor viu todo aquele povo morto, Ele mesmo se arrependeu do que disse. O arrependimento aqui, querido, é compaixão.
Deus não tem prazer na morte do ímpio, quanto mais do seu povo. Deus vai olhar aquela mortandade toda e vai pedir para o anjo cessar. O anjo da morte que passava, ele ia continuar destruindo, querido, e não tenha dúvida que o exército inteiro seria dizimado. Então ele teve misericórdia. O anjo está agora na eira de Araúna. É para esse lugar que eu quero levar você. Até aqui a introdução, viu, querido? Porque é na eira de Araúna que nós vamos. É nesse lugar. Davi vai dobrar o joelho, vai pedir misericórdia ao Senhor. Ele vai bater no peito, ele vai dizer: Senhor, fui eu que errei, fui eu que fiz a coisa louca. Não é teu povo que tem essas ovelhas com tudo isso. Não foram eles, mas fui eu, a minha loucura. Aquilo que eu pensei, por um momento, eu achei que era a minha força, o meu exército, o meu reino, mas eu sei que tudo vem de ti, me perdoa. O Senhor diz para ele então, através da boca de Gade: então levanta um altar para mim, vai lá na eira do Araúna e levanta um altar lá naquele lugar, porque é lá que eu quero. Onde Deus pediu, diga: a eira de Araúna, terra dele. Se você se atentar ao texto, o texto vai dizer assim: subiu Davi para a eira. Era um monte, era uma montanha, que daqui a pouco eu vou te dar onde era essa eira. Mas o fato que ele subiu, quando ele estava subindo, querido, o rei, geralmente ele tinha uma comitiva, eles foram com ele, e no que ele está subindo, o Araúna de longe vê ele e vai ao encontro dele, o dono da terra. Quando ele vê Davi, ele se prostra. Ele tinha reverência ao rei, ele amava o rei. E ele disse para Davi: Davi, o que fazes aqui, meu senhor? Rei, o que fazes aqui? E Davi disse para ele: eu vim aqui comprar a tua eira. Eu quero comprar esse pedaço de terra aqui, quero comprar esse monte, porque aqui eu vou levantar um altar ao Senhor, para que a peste que está no povo, ela cesse. Do alto virá o socorro. Ai, querido, do alto virá o socorro, viu? É desse monte, desse lugar de adoração, desse lugar que você vai e a presença de Deus está, é de lá que vem o teu socorro. O Davi diz isso a Araúna, e o Araúna vai dizer: rei, tome a terra, não me pague nada, pegue a terra, tome também os bois para o sacrifício, tome também os carros dos bois, porque quem não vai ter o boi, né, querido, para o sacrifício, vai fazer o que com o carro? Pega a madeira dos carros, pega tudo que você tiver de madeira aqui e faz um altar ao teu Senhor. E o Araúna vai dizer, e o Senhor vai se atentar para você. Eu penso que dentro dele, o Araúna sabia: esse lugar é um lugar de bênção, Deus responde. O Davi vai dizer: Araúna, eu agradeço o seu reconhecimento, mas eu não vou oferecer ao meu Senhor nada que não me custe. Eu estou arrependido, então eu preciso pagar pelo meu arrependimento também. Preciso fazer uma coisa de valor. Você sabe, querido, que na nossa vida, coisa genuína, quando nós nos arrependemos de verdade, você se arrepende aqui no altar, mas depois o preço você vai pagar lá fora, porque a carne volta a pedir. Não é assim? Aí eu vou deixar, eu estou oferecendo, Deus, estou arrependido. Mas quando você sai, querido, a coisa está lá, te convidando de novo, querendo fazer parte da tua vida para sempre. O mundo ao seu derredor, às vezes não muda, porque nada muda se você não mudar. O que você falou? Nada muda se você não mudar. Diga para o teu irmão: nada muda se você não mudar. Quando é que o mundo muda ao nosso derredor? Quando nós mudamos dentro. Quando nós temos a convicção de verdade que Jesus é Senhor da nossa vida. E isso que pertencia a mim, agora não pertence mais. Isso que eu fazia, agora eu não faço mais. Isso que eu falava, eu não falo mais.
Isso que eu tanto queria, não tenho desejo mais. Mas o que aconteceu? Você sabe que o mundo chega até a perguntar, mas o que aconteceu? Algo dentro de mim mudou. Estou olhando para uma igreja que algo dentro de você mudou. Ah, meu irmão, algo dentro de você mudou, viu? Você é de Deus, querido, você é de Deus, minha irmã. Algo dentro de você mudou. Diga para esse irmão, se você tiver a liberdade, toca nele. Algo dentro de você mudou, em nome de Jesus. É por isso que é genuíno, porque foi de dentro para fora. O Davi vai dizer: eu te agradeço, Araúna, mas eu não vou oferecer coisa que não tem valor. Para Deus tem que ser sincera a tua entrega. Interessante que esse lugar, querido, ele está cheio de revelação. Que lugar? A ira do Araúna. Sabe que monte era esse? O Monte Moriá. O Monte Moriá é aquele monte que o Abraão, há 14 gerações atrás, vai olhar de longe e vai ver o lugar do sacrifício. E ele vai dispensar os homens que estavam com ele, e ele vai subir, assim como Davi, para um sacrifício. Há 14 gerações passadas, o sacrifício era Isaac, e Deus estava ali. Que coisa tremenda. Houve sacrifício? Não houve do Isaac, porque o carneiro estava ali com o chifre enroscado, né, no arbusto. Sacrifício houve. Mas se tivesse oferecido Isaac naquele lugar onde a presença de Deus está, haveria ressurreição. Do que você está falando, pastor? De um lugar que Deus quer te levar. Você sabe, querido, que Ele não arreda o pé desse lugar. Quem? Deus. Que lugar? O lugar da santidade. Eu falo arreda o pé para você entender, viu, querido? Ai, Deus caminhou. Não é isso não. É para você entender que Deus não sai do lugar da santidade. E se eu quero me tornar santo, eu tenho que ir para lá. Eu tenho que sair do mundo. Eu tenho que abandonar a velha vida. Eu tenho que fazer a coisa certa. E é onde? No Moriá, ou na eira do Araúna. Esse lugar é bendito, pastor? É muito bendito. Se não bastasse ser o lugar onde o Abraão vai oferecer o Isaac a Deus, vai provar o amor dele pelo Senhor. É um lugar que 14 gerações depois, o Davi, querido, vai também levantar um altar e a praga vai cessar. Ali, querido, começa um reinado de gerações pós-Davi, de paz, principalmente no reinado de Salomão. Vão se passar mais 14 gerações. Sabe aonde nós vamos parar na geração 14? Gerações após Davi? Quando Nabucodonosor entra e leva exilado o povo de Deus. Você sabe que o exílio, querido, é um marco, onde o povo se corrompeu de tal maneira que o Senhor falou: basta, agora eu levo para o cativeiro de novo. Eles têm que recomeçar. Todo o amor que eles tinham pelo Senhor vai apertar de novo dentro deles a saudade por servir ao Senhor de verdade. O templo vai ser destruído, porque no Monte Moriá, Salomão havia levantado um templo para o Senhor. É nessa era aqui, viu, querido? 14 gerações depois de Davi, o exílio vai acontecer. O exílio é uma parte marcante no povo de Israel. Mas o Senhor vai ter misericórdia e eles vão voltar. E eles vão reconstruir o templo. E 14 gerações depois, você vai ver uma cruz levantada aqui. Eu vou dizer de novo, até que você compreenda. De Abraão a Davi, 14 gerações. De Davi ao exílio, 14 gerações. Do exílio a Jesus, 14 gerações. E essa última cruz é a derradeira, porque
todos os outros sacrifícios apontavam para Ele. O de Abraão apontava para o Cristo. O de Davi apontava para o Cristo. Todo o holocausto, tudo aquilo que foi oferecido de morte de animal, querido, porque no Antigo Testamento era assim que se fazia. Todo derramamento de sangue apontava para Jesus. Você não está me dizendo que nesse dia aqui apontava para Cristo, o Senhor, que iria me salvar e me perdoar dos meus pecados também? É exatamente isso que eu estou te dizendo. O sacrifício levantado aqui, querido, diz respeito a mim e a você. Davi pecou? Mas quem de nós não pecou? Aí Davi fez uma escolha errada. Mas quem de nós não fez uma escolha errada um dia? E os mesmos princípios, querido, que fizeram com que o Senhor se atentasse para Davi e perdoasse, são os princípios que servem para mim e para você. Eu me arrependo de verdade. Você também? Eu vou oferecer algo de verdade para Ele, algo que tenha valor. É o que o céu espera. Amém, meu irmão? Eu vou terminar dizendo, querido, que não existe nada na nossa vida, absolutamente nada, 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 que no final você vai olhar e vai dizer: foi a força do meu braço. Nada. Eu penso que nós vamos olhar, eu vou olhar para muita coisa e dizer: ai, trabalhei tanto no que não tinha valor, corri tanto atrás de sonhos que viraram neblina, e o que tinha realmente valor fiz tão pouco. Separei muito pouco do meu tempo para Ele. Ofereci muito pouco. Às vezes uma vez por semana, às vezes uma lida aqui, uma lida ali. Quando a porta aberta estava todos os dias para mim. E o Senhor dizendo: vem. Vem. E traga algo de valor. Ouro, prata, dinheiro? Não, querido. Presença. O que Deus quer de valor que eu entregue? Coração. Presença. Fazer parte da tua vida. Esse lugar de rendição. Esse lugar aqui, querido, eu reconheço quem de fato eu sou. O Davi, enquanto oferecia o holocausto ou o sacrifício, eu dizia: fui eu que errei e não foi o povo. E Deus cessou a praga. O que eu preciso, pastor, para que Deus mude a minha vida? Às vezes, um dobrar de joelho, um falar sincero, uma coisa genuína, que a partir do falar é o que vai fazer. Vou dizer de novo: a partir do falar é o que vai fazer. Esse lugar está aqui hoje. Esse altar está aqui. Essa eira de Araúna, ou Monte Moriá, ou o templo do Senhor. O mesmo Jesus vai dizer: agora eu não habito mais em templo de mãos humanas, agora não é só no Moriá, agora eu resolvi morar em pessoas. E Ele está aqui. Pastor, o sacrifício que foi feito lá no Moriá pode ser feito aqui na comunidade de Filadélfia, nesse lugar aqui? Pode, porque o Senhor está em você. É tão genuíno quanto, mas tem que ser de verdade. Amém, igreja? Feche os seus olhos. Ele é real. Ele é real.
que Ele quer de nós? Uma entrega total. Que eu não viva mais entre Deus e o mundo. A igreja e o mundo. Você sabe que há muitos líderes, querido, que às vezes traz até o mundo para a igreja. Para poder agradar os dois. Oferecer algo de valor é agradar a Deus acima de todas as coisas. É ser inimigo do mundo. Jesus disse: eu não vim trazer paz para o mundo. Eu não vim trazer paz. Mas eu vim apontar. Eu vim dizer o que está certo e o que está errado. Eu vim confrontar. A Eira de Araúna, o Monte Moriá está aqui hoje. Não entregue a Deus, querido, nada que não tenha valor. Depois de Jesus, mais de 1000 anos, a cruz continua falando a mesma verdade. Sem Ele, nada podemos fazer.